Vamos falar de Corinthians e Flamengo, rodada 16, Neoquímica Arena, jogo que terá aqui a nossa transmissão do Coluna do Fla nesse dia 10 de julho de 2022. Os relacionados do Flamengo estão na tela, vamos passar para a galera e aí as feras vão comentando. Ayrton Lucas, Davi Luiz, Diego, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Léo Pereira, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo Souza, João Gomes e Lázaro. Esses os da primeira coluna. Agora me acompanha, vamos lá para a segunda parte dos relacionados do Mengão. Tá tudo em ordem alfabética. Marinho, Matheus Cunha, o goleiro, Matheus França, que meteu gol de cria na Libertadores da América, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodilenda, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vitinho e Wesley, lateral direito Wesley. Essas são as opções do Flamengo no banco de reservas para o jogo contra o Corinthians. Poeta Túlio, já temos a provável escalação na tela também. Quer passar pra gente? Manda na lata sem caô. O homem do sem caô, Poeta Túlio, vai anunciar o time do Mengão do Dorival, que tá aí de perfil. Tá bonito o Dorival, Túlio? O que você acha? Tá bem, tá ali, né? Só posturado, ó, dando aquela olhada de perfil Não. assim. É aquela foto espontânea. Ó, a Fernanda Lobac falou que o Bruno chega 11h30 só para poder pagar meia no rodízio, entendeu? Aí, ó. E o Torres concorda comigo aqui que mostarda é muito melhor que ketchup. Mas a Monigol, a querida Monigol, um beijão para ela, saudações rubro-negras, falou aqui que mostarda é um pouco pior do que, do que ketchup, né? Aliás, é pouco pior do que ketchup. E o Alisson falou que é fã de pimenta, eu também sou fã, mas não dá para comer pimenta na pizza, né? Aí complica. Mas vamos lá. Provável Flamengo para amanhã. Lembrando, né? O Arrasca, coitado, sentiu dores, não foi nem relacionado. Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, depois João Gomes e Thiago Maia, Vitor Hugo ali com a carinha de bebê. Mais à frente, Vitinho, Everton Ribeiro e Gabigol. Esse é o provável Flamengo de amanhã. Esse é o provável Flamengo de amanhã, então tá na tela, você confere. Mais uma vez, Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, ao lado dele o Fabrício Bruno, né? Ayrton Lucas, Thiago Maia, João Gomes, Vitor Hugo, Everton, Gabi e Vitinho. Bruno Vilafranca, será mesmo que o Dorival vai com essas opções? Não temos a Rascaeta? Dá o papo aí. Pois é, não temos Arrascaeta e Mateuzinho, tá? Não vieram junto com o elenco. O Mateuzinho com uma amidalite, né? Uma inflamação nas amígdalas, e o Arrascaeta com dores na região lombar. E realmente, não sei qual o nível das dores do Arrascaeta, mas a região lombar realmente ela te impossibilita, se você estiver com dor, ela te impossibilita de fazer movimentos bruscos, e o jogo de futebol em si é lotado de tantos movimentos bruscos, então a gente acaba compreendendo. E além do mais, é claro, sem desmerecer a partida de amanhã, que é muito importante, mas a partida de quarta-feira ela acaba sendo uma prioridade para você recuperar um jogador do quilate da importância do Arrascaeta. Esses dois jogadores não vieram. Sobre a equipe que está aí no campinho, né, que o nosso querido Leandro montou para a gente poder debater, olha, meus amigos, é claro que não é o Flamengo ideal, porque a gente, por exemplo, não tem o Arrascaeta, que para mim é o grande cérebro do time. Eu o considero o jogador mais importante do Flamengo, por conta dele jogar num setor ali de meio campo, que é onde tudo acontece. Se você perde o meio campo, a chance de você perder o jogo é muito grande. O Arrascaeta, e eu não preciso ficar chovendo no molhado, porque todos nós sabemos a importância que ele tem. Claro que o Flamengo perde sem o Arrascaeta. Por outro lado, é bom que a gente lembre que esse mesmo trio de meio campo, Thiago, Everton e a gente tem hoje, desculpa, Thiago, João Gomes e Vitor Hugo, é um trio que o Thiago e o João já jogam junto há bastante tempo, e o Vitor Hugo é uma grata surpresa nesses últimos jogos. Ele entrou contra o Santos no final de semana passado, vitória do Flamengo, entrou muito bem para um garoto, né, que sofre, claro, pressão por estar estreando no profissional, entrou bem demais, e o Everton Ribeiro também entrou bem demais naquela partida, jogando um pouco mais por dentro. A gente precisa ver como é que vai ser essa montagem do Flamengo. É possível que haja essa movimentação que está aí, mas também é possível que haja uma pequena mudança. Por exemplo, se o Vitor Hugo não começar jogando, o Everton Ribeiro jogar por dentro e o Marinho entrar ali do lado direito. É uma possibilidade, né? Até porque
No sábado passado, a gente lembra, Marinho e Everton Ribeiro fizeram uma dupla muito bacana ali por esse lado direito. Inclusive, o primeiro gol do Flamengo acabou saindo por ali. São algumas variações. Eu não vejo nem Marinho nem Everton, que estão posicionados aí do lado direito, atuando do lado esquerdo. A gente sabe que eles não rendem. Paulo Souza já tentou isso por diversas vezes e os jogadores não renderam. Então, não vejo outra possibilidade a não ser o Vitinho, mesmo não sendo o meu favorito. Eu não vejo, se vocês lembrarem aí de alguma outra opção que tenhamos nesse elenco, mas eu não lembro de alguém que possa entrar ali desse lado esquerdo para essa partida. Marinho, para mim, é lado direito. Everton Ribeiro também. Então, para mim, essa formação que aí está, ela pode sim ser a titular. É um time forte do mesmo jeito. É bom que a gente diga isso. Continua sendo um time muito forte, porque a gente está falando de Rodrigo Caio, né? Hoje e para a partida de amanhã, um provável reserva, mas o Rodrigo Caio é um titular absoluto. Mas provavelmente teremos Davi Luiz e Léo Pereira no jogo de quarta-feira, como foi na última quarta no Maracanã. Tem também o Pablo, mas aí tem o Fabrício Bruno, que está retornando de lesão, ficou muito tempo parado, e era um zagueiro que tinha caído nas graças da torcida antes da lesão, né, lá no Campeonato Carioca. Então o Flamengo mostra, mais uma vez, como fez no sábado passado, a força do elenco. Desses jogadores que aí estão, meus amigos, o Vitinho é o que eu coloco ali na berlinda. Por outro lado, não vejo opção para a mesma função que o Vitinho vai fazer amanhã, caso de fato seja esse time que vem a campo, porque não vejo opções ali nos jogadores que vieram para São Paulo de alguém que possa atuar ali por esse lado esquerdo. Beleza, verdade. E aí, Túlio? Olha, eu acho que a gente vai vendo ali que claramente o Dorival vai ali poupando alguns jogadores. Eu acho, por exemplo, o Felipe Luiz deve jogar quarta-feira, deve ser titular. A gente tem dúvidas ali, talvez, né, na vaga do Fabrício Bruno, porque eu não acredito que ele deva deixar o Davi Luiz de fora, depois da partida que ele fez contra o Tolima, e colocar o Fabrício, manter o Fabrício Bruno, na verdade, né, confirmando que ele joga amanhã, até porque ele está voltando de lesão, né? Vai lembrar que o Fabrício Bruno tá aí um longo tempo, né, sem atuar, então, assim, acho que ele joga amanhã justamente para poder poupar o Davi Luiz, esses jogadores que têm mais idade, né, já aí seus 35, 36 anos, que vão sendo poupados e colocados em jogos mais importantes, na teoria. O meio de campo, assim, João Gomes e Thiago Maia, eu venho falando já há bastante tempo que, até olhando para as opções, lógico que isso vai mudar, a gente vai até falar de outras opções aí que podem surgir no Flamengo para o setor, mas dos jogadores que estavam atuando ali, incluindo o Arão, incluindo o Andrés, que saiu recentemente, eram os dois melhores, na minha opinião, Thiago Maia e João Gomes. E na frente o Vitor Hugo acaba sendo quase que uma necessidade, porque não tem quem botar ali. A não ser que, como colocou bem o Bruno, não tem ninguém para botar na esquerda. A não ser que fosse colocar, talvez a opção fosse colocar o Lázaro ali e deslocar o Vitinho para o meio, né? Então, assim, não vejo problema do Vitor Hugo entrar, porque Diego não vai jogar por ali. Acho que dificilmente o Dorival escalaria. Ou então, de repente, tentasse uma outra opção, que seria jogar o Everton Ribeiro para ali e aí colocar talvez o Marinho, como bem lembrou também o Bruno, que atua, né, ele prefere atuar, na verdade, pela direita, deixando o Everton Ribeiro caindo por ali. E o ataque não tem o que falar, né? É o Gabigol, mas o Dorival acaba abrindo mão, né, de ter o Pedro também, e aí pode ser também uma estratégia do treinador, de que a cada partida, né, a cada jogo, ele coloque também, escale seus jogadores conforme o adversário, ele arme a equipe do Flamengo conforme o adversário. E vai lembrar também que eu prevejo aí um Corinthians bem fechadinho amanhã, né, jogando ali, não dando espaços para o Flamengo encontrando dificuldades para jogar por dentro. Mas eu preferi o Pedro, por exemplo, já que ele está poupando alguns jogadores, eu preferia ter o Pedro em campo como referência ali no ataque, porque eu acho que dificilmente o Flamengo vai conseguir penetrar pelo meio, vai encontrar muitas dificuldades. Isso aí, Rafa.
Muito bem, muito bem. Tá aí. E tá na tela também, galera, os últimos 10 confrontos. A arte aí da produção dos últimos 10 confrontos entre Flamengo e Corinthians. São diversos duelos até por Copa do Brasil, né? Tanto em 2018 como em 2019 eles se encararam na Copa do Brasil no mata-mata e vão agora para mais um mata-mata de Libertadores, também na edição de 2010 da Libertadores, se não me engano, na fase de oitavas de final, Flamengo e Corinthians duelaram e o Flamengo passou. Copa do Brasil 2018, 2-1 Corinthians, depois na volta, depois não, pelo Brasileirão, com Barbieri ou com Dorival? Dorival já, né? Ou era o Barbieri ainda? 3-0 para o Não. Flamengo, sei que o Paquetá jogou muito esse jogo, no Brasileirão de 2018. Copa do Brasil, na volta, o Flamengo ganhou 1-0 contra o Corinthians. Copa do Brasil de 19, 1-0. E, e foi isso, 1-0 lá, 1-0 aqui. Brasileirão de 2019, 1-1, gol do Arão, inclusive, se não me engano, contra o Corinthians, de cabeça. 4-1, um show do Gerson e do Bruno Henrique, hat-trick do Bruno Henrique no Maracanã. 4-1 Flamengo, jogo emblemático de 2019, na volta, no retorno com o Jesus. Brasileirão de 2020, a produção tá lembrando aqui que o gol do Arão foi na Copa do Brasil de cabeça. Eu acho que ele fez 2 gols contra o Corinthians, hein? Eu também acho que Eu acho foram que dois. Acho que teve um no Maracanã, não foi? No jogo de volta. Agora de cabeça. Não, o gol do retorno foi do Rodrigo Caio. Na Copa do Brasil, sim, sim. Gol à Isso, foi esquerda um das gol que teve camisas do inclusive o Maracanã. VAR. E o da Copa do Brasil, isso que é a dúvida. Mas a galera do chat certamente vai socorrer a gente também já já. Concluir 2020, 5-1 para o Flamengo, né? Uma massacre, a maior goleada que o Corinthians já sofreu em casa, né? Na volta, no retorno, 2-1, Gabigol fundamental, aquela reta final para o título, né? Para o octacampeonato. Brasileirão de 2021, o Flamengo venceu os 2 jogos, 3-1. Teve golaço do Everton Ribeiro, foi brabo. E no Maracanã, 1-0 contra o Corinthians. Esse foi o último jogo, então o Flamengo tem uma fase aí contra o Corinthians que só dá Mengão. O Flamengo, de todos esses jogos aí, dos últimos 10 jogos, o Flamengo só perdeu um, lá em 2018, na Arena Corinthians, no Itaquerão.